Bom dia, tudo bem? A mensagem que Deus colocou para mim hoje, ela diz assim: não leve em seus ombros o peso daquilo que você se arrependeu e Deus te perdoou. Senhor, tende misericórdia de nós. Perdoa, Pai, todos os nossos pecados. Livra-nos de todo mal. Nos afasta de tudo aquilo que não vem de Ti. Nós agradecemos, Senhor, por mais esse dia, pela palavra, pelo alimento, pela presença. Aceita, Senhor, essa nossa oração, esse nosso louvor, pois nós Te amamos, bendizemos, adoramos. Somente Tu é o nosso Deus e em Ti confiamos. O que é o arrependimento? Se arrepender é reconhecer. A partir do momento que eu reconheço que as minhas atitudes elas não foram as melhores, eu sinto dentro de mim um sentimento de remorso, de tristeza, de decepção, sabendo que aquilo não era exatamente o que tem dentro de mim, aquilo não é o que os meus pais me ensinaram, aquilo não é o que Deus espera. Mas em determinados momentos a gente se deixa levar pelo mal e ele simplesmente vem e influencia o nosso comportamento. E quando a gente vê, já foi. Por diversas vezes, às vezes a gente confronta alguém e pergunta: nossa, mas por que você fez isso? A pessoa diz simplesmente: eu não sei. E isso é uma verdade, porque quando o mal, espiritualmente, ele nos domina, a nossa consciência ela está praticamente morta. Então, a partir do instante que eu não sei o que é certo e o que é o errado, como que eu vou poder criticar? Mas a partir do instante que Deus vem e Ele mostra para mim, através dos meus sentimentos, que aquilo não foi bom, nós começamos a refletir sobre tudo aquilo que nós temos feito e tudo aquilo que tem acontecido na nossa vida. Mas nem sempre é fácil a gente reconhecer, porque nem tudo a gente vê mal. E o que impede a gente de ver o mal nas coisas? É a ignorância. Quando eu não leio a palavra de Deus, ou quando eu não conheço aquilo que Deus diz na palavra, né? O que é certo, o que é errado, o que é bom, o que é ruim, o que traz o Espírito Santo para perto de mim e o que afasta, eu simplesmente vou vivendo sem saber o que está acontecendo. Então, quando nós nos aproximamos de Deus, Ele começa a trabalhar dentro dos nossos pensamentos e dentro das lembranças, e nós começamos a refletir, e a nossa vida ela vem desenrolando na nossa cabeça e nós acabamos entendendo tudo aquilo que deu errado e por que deu errado e como nós deveríamos ser feitos. Se você for lá no livro de Reis, conta a história de diversos reis, mas uma coisa fica muito evidente, que entrava rei e saía rei, e a lei de Deus ela não era lida. Você nota que nem a Páscoa eles celebravam mais, pelo distanciamento da palavra de Deus. Até que no reinado de Josias, eles encontram a palavra de Deus e quando eles começam a ler, eles descobrem o tamanho do pecado que todos tinham cometido. E eles entram em desespero. E nisso eles começam a tirar a idolatria do meio do povo, começam a destruir os altares dos deuses pagãos, e começam novamente a celebrar a Páscoa e tudo novo, sabe, aquela reconciliação. E nós sempre vemos a palavra e uma nova aliança foi feita. Por quê? Porque a antiga foi esquecida. E às vezes é isso que falta, esse comprometimento com Deus, nós conhecermos aquilo que agrada ou desagrada ao Senhor. Se a gente vai lá em 1 João 1, versículo 9, a palavra diz assim: mas se confessarmos os nossos pecados a Deus, Ele cumprirá a sua promessa e fará o que é correto. Ele nos perdoará os nossos pecados e nos limpará de toda a maldade. Olha o começo de tudo. Se confessarmos o quê? Os nossos pecados. Bom, para mim confessar, eu preciso reconhecer e saber o que é pecado. Então, se eu venho para Deus e digo: olha, Senhor, me perdoa por todas as vezes eu sabendo que era o certo, eu fiz o errado, por orgulho, por medo, por ódio, por raiva, por frustração, me perdoa. Então, nesse momento, Deus ele está olhando para você e está dizendo: bom, Ele reconheceu o mal. Você sabe uma passagem que a gente nota também que tem esse reconhecimento do mal e um tipo de atitude posterior?
Quando a gente olha Adão e Eva e eles tinham acabado de comer o fruto da árvore proibida e eles se reconheceram nus e por isso eles se esconderam de Deus. Então a gente percebe que quando a gente reconhece alguma coisa, quando o pecado ele fica evidente, normalmente a gente vai tomar uma atitude. E qual foi a atitude deles? Tentar esconder de Deus. Não é isso que a mentira faz? A gente tenta esconder das pessoas as coisas. Só que esse tipo de solução não funciona. Deus, ele quer que você olhe e diga, olha, eu fiz, eu entendi, porque eu acho que a lição mais importante do pecado é entender o que é o pecado e a razão que ele nos seduziu. Porque pedir desculpa é o de menos. Pedir perdão é a menor parte. Porque se eu peço perdão e não reconheço o que eu fiz ou não acho mal nas coisas que eu fiz, eu vou tornar a fazer de novo. Mas a partir do momento que eu reconheço e vejo, bom, isso daqui não é o que eu quero para minha vida, isso daqui não é o que eu espero, não é assim que eu vou honrar o Senhor, né? Não é esse o relacionamento que eu quero ter com Ele. Então, existe uma diferença entre o nosso comportamento após nós reconhecermos aquilo que nós fizemos e simplesmente pedir de boca alguma coisa. Esse peso ele continua no nosso ombro enquanto a gente continua insistindo. Porque tem coisa que a gente pede desculpa para tentar reconciliar, não porque a gente acha que foi alguma coisa errada. E aí que começa o maior equívoco, porque enquanto eu peço perdão para Deus de uma coisa que é só de boca, né, que não é algo de coração, que não é algo realmente genuíno, que não é algo espiritual, é apenas um entendimento sobre a minha razão, que aquilo deveria ser assim, porque eu acho que as consequências serão menores nesse mundo, não com Deus. Mas quando nós temos um arrependimento genuíno, que se baseia assim nos pensamentos de Deus, naquilo que Deus diz que é certo ou errado, e Deus ele vem simplesmente e diz, olha, os seus pecados estão perdoados. E quando nós tiramos isso da nossa vida, olha o final do versículo, e nos limpará de toda a maldade. Então, aquele tipo de comportamento, ele já não faz mais parte das coisas que eu quero fazer. Então, aquele mal de mim já não vai mais vir. Aquilo, Deus pode ficar tranquilo que desse jeito eu não vou pecar mais, porque eu entendi a gravidade do meu comportamento. Às vezes a gente olha e fala, poxa, mas por que sempre acontecem as mesmas coisas? Porque a gente sempre faz as mesmas coisas, sempre reage da mesma forma, sempre acha que a solução é a mesma, mesmo quando aquilo já trouxe consequências negativas para a nossa vida. Diga aquele que foi pego numa mentira, ele vai ficar capecha de mentiroso. E não adianta. A confiança ela é algo que depois que ela é quebrada, às vezes é difícil ela reestabelecer. Mas com Deus é diferente, porque Deus ele não vai ficar olhando e apontando e jogando na sua cara essas coisas. Mas ele vai esperar que nas próximas oportunidades que virão, você não fará mais as mesmas coisas. E aquilo já deixa de ser uma brecha e deixa de ser uma tentação. Nós precisamos sim fazer uma autocrítica, nós precisamos sim olhar a nossa vida à luz da palavra de Deus, porque às vezes a gente quer dar conselho para todo mundo e olhar para todo mundo e dizer o que todo mundo tem que fazer, e às vezes a gente peca em não olhar a nossa própria vida e perceber que quem Deus está tentando transformar é a gente. Porque olhar às vezes alguém que está numa situação pior e poderia ser melhor, pô, legal, tudo bem, mas tem alguém que está no meio do caminho jogado ainda. E você nem se levantou e está achando que precisa ajudar os outros. Não funciona assim, é uma coisa de cada vez, né? Tudo com ordem e decência. Se a gente começa a perceber um pouquinho do comportamento de Jesus também, quando Jesus veio, você acredita que ele veio para quê? Para fazer o cumprimento da lei no sentido de condenar as pessoas ou para mostrar através da lei o que era o pecado e causar arrependimento? Você acha que Jesus ele está querendo te mandar para o inferno ou que Jesus te ensine e te mostre e você reconheça e não faça mais? E aí que nós temos que entender qual é o problema do pecado. O problema do pecado é quando eu sei que é pecado, porém eu não acho que eu tenho que fazer nada para mudar isso. Porque a partir do momento que é Deus que governa a minha vida e dirige, eu já tenho um entendimento totalmente diferente. Se a gente vai lá em João 8,10, a palavra diz assim: então Jesus pôs-se em pé e perguntou-lhe: mulher,
Onde estão eles? Ninguém a condenou? Ninguém, Senhor, disse ela. Declarou Jesus: eu também não a condeno. Agora vá e abandone a sua vida de pecado. O que mudou? Por que Jesus não apedrejou a mulher se essa era a lei? Por que Jesus falou, tá bom, vamos apedrejar, mas quem não tem pecado para atacar uma pedra nessa mulher? Jesus estava mais interessado no quê? No reconhecimento do pecado e do abandono, e não simplesmente na punição. E às vezes a gente só se satisfaz com punição, não com reconhecimento. Olha que para Jesus é mais importante reconhecer que punir. E olha o que ele fala, agora vá e abandone a sua vida de pecado. Jesus não foi ali passar a mão na cabeça e falar, olha, eu te protegi, pode voltar lá e continua na sua vida. Que foi exatamente o que nós falamos um pouquinho disso ontem. Jesus ele veio justamente para que nós pudéssemos nos reconhecer. Por isso que ele andava com as prostitutas, com os pecadores, com os leprosos, com os cobradores de impostos, com as pessoas que a igreja queria condenar através da palavra. Jesus veio para falar, essas pessoas elas não precisam de condenação, elas precisam de entendimento. Não é à toa que na palavra também se diz, meu povo perece por falta de conhecimento. E às vezes tudo aquilo que não dá certo na sua vida não é uma questão que você não tem capacidade, mas justamente porque você não depositou a tua confiança no lugar certo, o teu comportamento no lugar certo, o teu entendimento no lugar certo. Porque enquanto ainda você estiver dando brecha para o mal poder usar de você para alguma coisa, Deus ele não vai te abençoar. Você sabe por quê? Não é porque ele não tem a vontade, mas é porque o mal ia acabar destruindo tudo aquilo. E quantas vezes você não conquistou e perdeu as coisas? E às vezes está aí olhando de novo lá para o passado e tentando lembrar que antes eram tempos melhores. Certamente, quando nós vivemos na graça de Deus, são tempos melhores. Quando o presente comparado ao passado é ruim, nós largamos da graça de Deus para nos tornar algo pior. E é simples assim. Se a gente continua na história do rei Josias, que encontrou a palavra de Deus, que celebrou a Páscoa de novo, e na Bíblia fala que ele foi um homem que fez aquilo que agradou a Deus diferente de todas as outras das pessoas. Acontece algo que é bem curioso. Ele vai para uma batalha e simplesmente morre na batalha. Ele veio, causou toda a transformação para morrer numa batalha. E a gente olha que os reis antes mais pecadores que tinham, que eram idólatras e que faziam as coisas, eles foram para diversas batalhas e não morreram nas batalhas. Poxa, mas por que Deus foi tão injusto com essa pessoa que ele fez tudo o que agradava a ele, ele foi lá e matou essa pessoa numa batalha? Uma coisa que a gente precisa entender é que Josias cumpriu o seu propósito. Josias tinha que morrer de algum jeito. Ponto. Ah, mas eu não acho que ele merecia, ele deveria morrer velho na cama, dormindo, sem... Cara, ele morreu servindo, morreu acreditando, morreu fazendo o que tinha que ser feito. E isso é ser servo, é viver além das circunstâncias. E às vezes a gente tá aqui querendo medir se Deus é justo, se não é justo, se isso... Cara, satisfaças em cumprir o teu propósito. Essa é a parte mais importante da nossa vida, cumprir o nosso propósito. Se amanhã eu viesse a morrer, eu morreria feliz, porque eu sinto que eu tenho cumprido o meu propósito. Ah, mas você não tem filho. Ah, mas isso. Ah, mas isso. Amém, glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Quantos não têm filho e não cumprem o propósito? Quantos não têm tudo aquilo que eu poderia ter e não cumprem o propósito? É melhor a gente morrer em paz com Deus do que, sei lá. Sabe, é isso que às vezes a gente não entende. Quem está em primeiro lugar da tua vida? Às vezes a gente sempre fala, mas quando a gente não tem sabedoria, não tem entendimento e não experimenta a palavra e não lê e não tenta viver aquilo que aquelas pessoas viveram, não tenta se colocar, fica difícil. Fica um evangelho muito raso. A gente simplesmente está preocupado em não condenar as pessoas, mas não que elas reconheçam que aquele pecado vai acabar destruindo a vida dela, não apenas na eternidade, mas também nessa vida. Eu não sei, sério, fazer assim
uma pergunta assim, bem sincera. Não sei se você já teve depressão, se já viveu períodos da sua vida em tristeza. Tem pior coisa que isso? Que você às vezes ter tudo e viver como se não tivesse nada? Tem pior coisa que você estar dentro de um relacionamento como se sentisse preso naquilo? Tem pior coisa de que você ter um trabalho, mas não saber o valor do trabalho? Tem pior coisa que você ter, de repente, condição para tudo e sentir como se não tivesse condição de nada? Tem pior coisa que você olhar no espelho e se sentir um lixo? Tem pior coisa que você se sentir um derrotado? Que você tem um problema e não consegue sair daquilo e a vida inteira e só decepcionando as pessoas? Tem pior coisa que você fazer uma promessa para alguém olhando nos olhos dela e 10 minutos depois descumprir? Tem pior coisa que alguém pegar você mentindo? Tem pior coisa que você causar mal para alguém mesmo quando você não queria isso? Todas essas situações são coisas que Deus tenta evitar que a nossa vida chegue a esse ponto de você pensar, de repente, por um instante, em tirar a própria vida. A gente só vai reconhecer o valor dessas coisas quando Deus está conosco. E eu não falo isso daqui para tentar te convencer de nada. Eu falo porque essa é a verdade. Por alguém que já viveu nas trevas a maior parte da vida. E se hoje eu anuncio a luz que está na minha vida, é justamente por isso. Porque eu sei que não é bom viver em trevas. E eu não estou aqui pregando alguma coisa que seja impossível de se viver. Eu estou dizendo, olha, se Deus estiver no lugar certo, tudo vai dar certo. E o certo não é vencer a batalha, às vezes é morrer no meio da batalha, o certo é cumprir o propósito. E aí você deveria estar se questionando, não para que Deus fizesse a tua vontade, mas que Deus te mostrasse, te revelasse o teu propósito. Mas para isso nós precisamos ler a palavra de Deus, nós precisamos aumentar a nossa fé, e a fé vem por ouvir a palavra de Deus. E aí você vai encontrar aquilo que te dá satisfação na alma, aquilo que te deixa leve, aquilo que te deixa em paz e que não ganha nada. E nisso você vai começar a trabalhar. Até que algum dia aconteça alguma coisa e a gente não esteja mais aqui. Mas pelo menos você não vai mais sentir esse sentimento de impotência. Porque não adianta nada a gente viver essa vida impotente desse jeito. Nossa, minha conta tá com isso, tá? E dentro do teu coração tem o quê? Dinheiro, a gente faz um empréstimo, pede pra alguém, consegue, mas e o amor? E o amor? Paga uma prostituta, vai lá, transa, beleza. Tá, isso é amor? Isso é sexo, é instinto. Até um cachorro na rua, se você pôr uma cadela no cio, vai vir 300 atrás. O amor é aquilo que faz você abrir mão da tua vida e das tuas escolhas, porque Deus colocou dentro do teu coração que isso é o certo a fazer. Você não vive a sua vida olhando os teus interesses, mas olhando os interesses de Deus. E a gente percebe que Josias foi um homem que cumpriu porque ele acordava pensando no que ia agradar a Deus e dormia pensando nisso. E assim tem que ser a nossa vida. Pensar nas coisas que agradam a Deus. E aí os bons sentimentos vão vir, aquela escuridão vai passar. E quando você pensa que você está abrindo mão da sua vida, você está ganhando a tua vida. Porque você já tinha perdido ela faz tempo. E o pecado? O pecado é aquilo que a gente reconhece e deixa de fazer. Então, se Deus nos perdoou, se eu reconheci, eu já entendi, eu não tenho por que ficar me martirizando pelas coisas que eu errei. Eu errei, mas eu não quero mais errar. Eu fiz, mas eu não quero mais fazer. E o nosso perdão tem que ser para Deus, eu não tenho que provar nada para ninguém. Ninguém. Nem as pessoas que eu errei, nem as pessoas que eu acertei, nem nada. Se você está em paz com Jesus, é o suficiente. É Ele que vai remover essa maldade, é Ele que vai limpar esses pensamentos, é Ele que vai fazer cumprir as promessas, é Ele que vai estar do nosso lado, Ele vai ser a nossa força, Ele vai ser a nossa fortaleza, Ele vai ser o nosso protetor, Ele vai ser o nosso amigo, Ele vai ser o nosso amor. E todos esses sentimentos dentro do nosso coração vai dar a certeza que ainda que a gente ande num vale das sombras da morte, nós nada vamos temer. Ainda que o fracasso todos os dias bata a porta dizendo, olha, não vai dar, eu creio nas promessas de Deus, eu creio, eu sei em quem eu tenho crido, eu sei quem me perdoou, eu sei de onde vem os meus sentimentos e não vai ser demônio nenhum que vai vir tirar a minha paz
e nem roubar a minha confiança. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês, que o Senhor possa perdoar os teus pecados, mas para isso precisa ter arrependimento. Arrependimento é reconhecer, reconhecendo o mal que você fez, reconhecendo que aquilo não é mais para acontecer, reconhecendo a razão que você fez, entendendo e fechando essa brecha, deixando que Jesus cuide do teu coração e cure, tudo vai ficar bem. Você vai perceber que esse fardo de se viver todos os dias, ele vem diminuindo. E algo genuíno, como o amor de Deus, nasce no lugar. Amém? Deus abençoe cada um de vocês. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Um bom dia.